18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Tudo bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Começa agora o programa 18 horas, hein? Hoje, quinta-feira, 19 de dezembro de 2019. Vamos juntos no melhor mix do Brasil. Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares e equipe do 18 horas, equipe aqui da 100,7 da Mix FM. Boa noite, Karime Leão. Quinta-feira, né? Já estamos aí no clima total, né? Inclusive festas, né, Karime Leão? Fim de ano tem muita festa mesmo, né? Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você, sintonizado em 100,7. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos juntos até as 7 da noite com as informações mais importantes, mais relevantes pra você, cidadão, aqui no 18 horas. Boa noite, Cid. Boa noite. Uma boa noite chuvosa, deliciosa. Fresquinha. Tudo tranquilo, né? Daqui a pouquinho nós vamos ter mais detalhes, né? Claro. Dessa temperatura, dessa chuva. Pra hoje e pra amanhã, hein? Boa noite aí pro nosso diretor executivo. Sérgio Bartolo está nos estúdios acompanhando o programa. Tudo bem, meu querido diretor? Bem, pessoal, boa noite. Tudo certo? Tudo pronto pra hoje, Paulo, hein? Você caprichou no jornal. Paulo está nos ouvindo. Paulo tá nos ouvindo. É o nosso Bartolo. O Paulinho tá ouvindo a gente, tá lá. Tá ouvindo lá, tá sintonizado. Graças a Deus, a mulher dele tá bem, graças a Deus. Tá tudo certo. E aí, Emi Luciano? Então, meu povo, eu tô com aqueles ingressos de cinema. Tá concorrido, né? Porque ontem estreou Star Wars. Exato. Eu vi que muita gente foi pra pré-estreia nessa madrugada, o pessoal fantasiado com aquelas espadas lá. Adoro! Uma loucura, né? Você seria um representante do lado negro ou do lado da força? Eu seria o Baby Yoda. Já Ai, viu? que fofo, ele é muito lindo. Baby Yoda. Pois é, meu povo, quer assistir o Baby Yoda? Fica aí acompanhando a gente pelo canal da Mix no App Mano, que a gente tá com ingressos aqui pra vocês. Mas Tem que interagir bastante. Participar. Não é assim fácil, não. Valeu. 6:02. Ei, Karime, a carne está tão cara que tem, né, até gente roubando, olha isso. Roubando carne é Ladrões furtaram 30 quilos de picanha numa churrascaria de Ribeirão Preto, em São Paulo. Picanha valendo ouro, olha aqui. É, cara. Ai, meu pai. Coisa. O dono da churrascaria disse que eles levaram também, olha só, a carne é o principal, né? Aí eles levaram também bebidas alcoólicas, refrigerante, mandioca, aparelho de som, aí começa a vir Besteira, né? os acessórios, né? Então, o que mais tem aqui, olha? o comerciante Eles sabiam, disse, né? Eles sabiam que iam levar. Ou seja, tudo para garantir a festinha de fim de ano. Prejuízo de 1,8 mil reais. Imagina, Qualquer gente. coisa. 1,8 mil reais. Coitado do dono desse restaurante, viu? O crime aconteceu nesta madrugada. A gente pegou as informações do G1, viu? E ainda segundo o comerciante, levaram produtos caros, tá? Imagina, o quilo da carne está em média R$60 nos açougues. É brincadeira. E só de picanha foram 30 quilos. E aí somaram aí mais 37 quilos junto com o filé de frango, calabresa e carne seca. Olha, Luciano. Imagina a festa de fim de ano, hein? Eles falando da farinha aí pra fazer a farofa, hein? Mas eu também levaria um petit gâteau, um pudim, né? Mas, gente, tem a os sobremesa, ladrões, né? Sobremesa, claro. Eles fizeram a farra mesmo, né? Eles levaram até uma TV, um aparelho de som e equipamentos de cozinha e um liquidificador. Eu acho que ia ter até batida lá. Eu acho que uma caipirinha. Mas não sei o maior quanto. valor foi a carne mesmo, Eles né? montaram foi uma cozinha completa. Foi a picanha. A picanha que pesou no bolso do dono lá, do comerciante. Cara, Que fica mais cara na carne. loucura, hein? Tá certo, então. Bacana. 6:03. Começa agora o programa 18 horas, hein? Hoje, quinta-feira, 19 de dezembro de 2019. Vamos juntos com você no melhor mix até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Bom, depois de mortes e várias denúncias de irregularidades, a Justiça determina que o governo do estado do Amazonas encerre contrato com a Unisol sem prejuízo dos serviços para a população. A ação cita gastos milionários como passagens e diárias do governador, como os 45 mil reais da viagem de Wilson Lima para Roma. Exatamente, Cid. No entendimento do juiz, não há como admitir a ausência de recursos para a saúde e a existência de dinheiro para pagamentos de viagens e diárias. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A
medida tenta resolver um problema que vem se arrastando nos últimos anos e que se agravou com a proximidade do término do contrato de cogestão do governo com o Unisol para a gestão do Francisca Mendes neste mês de dezembro. Sem encontrar solução para gerir o Hospital do Coração, o governo do estado prorrogou por mais 6 meses o contrato com a Unisol. A Justiça pediu o encerramento do contrato e uma solução definitiva para o hospital, a pedido dos Ministérios Públicos Federal, do Amazonas e Ministério Público de Contas. Na decisão, o juiz substituto da Primeira Vara Civil Federal no Amazonas, Lincoln Rossi da Silva, citou diversas notícias de gastos do governo do estado com passagens e diárias, como os R$45 mil de viagem do governador Wilson Lima a Roma. A Justiça também se embasou no aumento de arrecadação do estado este ano, levando em consideração que a administração tem mais dinheiro, porém tem priorizado despesas supérfluas ao invés de investir no atendimento à saúde e à população que sofre nas filas dos hospitais. No entendimento do juiz, não há como admitir a falta de recursos para a saúde e a existência de dinheiro para o pagamento de viagens e diárias. O magistrado determinou ao governo do Amazonas, à União e à Fundação Unisol que iniciem imediatamente o levantamento sem comprometer a continuidade dos serviços e pagamentos. Na sentença, o juiz considerou que há risco sério, iminente e fundado de paralisação do serviço essencial que não possui retaguarda na rede de saúde pública do estado do Amazonas. A sentença deu prazo de 180 dias para o cumprimento da determinação. Odneia Araújo para o 18 horas. O governador Wilson Lima disse hoje em entrevista coletiva que o Hospital Francisca Mendes tinha o que chamou de arranjo complexo que, abre aspas, resultou na não continuidade de procedimentos cirúrgicos, fecha aspas, ou seja, suspensão de cirurgias, que agora o governador admite que houve. Ou seja, Carlão, quando o governador fala que não continuidade de procedimentos cirúrgicos aí na fala dele, né? Ele confirma que existe sim suspensão de cirurgias, que agora o governador admite que houve. O governador também disse que os pagamentos para a Unisol, que faz a gestão do Francisca Mendes, estavam em dia e que foi problemas realmente nos equipamentos. Como é que pode? Mas sem comentário, né? São muitas contradições. Um disse, não disse, né? Afirma e depois não afirma complicado. Mais. Mas é bom ressaltar aí que nessa reportagem o juiz cita o aumento de arrecadação do estado este ano, que foi de R$2 bilhões a mais. Ou seja, levando em consideração que a administração tem mais dinheiro, no entanto, o governo do Amazonas tem priorizado despesas supérfluas ao invés de investir no atendimento à saúde da população que sofre nas filas dos hospitais. Isso aí, segundo o que disse o texto do juiz. Karime, o que a gente fala aqui, né? Sempre fala aqui no 18 horas, dinheiro tem. O que falta é gestão, é vontade política de realmente resolver esses inúmeros problemas da saúde aqui no estado. E sobre esse assunto vamos conversar daqui a pouco com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, que vai falar com a gente sobre a situação da saúde aqui no Amazonas. Mix. Bom, e tem mais intervenção aí dos órgãos de controle precisando intervir, né, na saúde do estado. Inquéritos do Ministério Público Estadual apuram denúncias de falta de atendimento a idosos na saúde do Amazonas. As investigações são de denúncias feitas por pessoas que não conseguem ser atendidas no sistema de saúde aqui no estado. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes sobre a abertura desse inquérito. O Diário Oficial do Ministério Público do Amazonas publicou no último dia 18 deste mês um inquérito civil para dar continuidade às investigações de casos de pessoas que não conseguem ser atendidas no sistema de saúde aqui do estado. Todas as pessoas são idosas e reclamam da falta de procedimentos cirúrgicos, exames e falta de medicamentos. Os inquéritos foram instaurados pelo promotor Místio Fernandes do Vale, que responde pela 42ª Promotoria de Justiça
Justiça em defesa dos direitos humanos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. São vários os relatos. Em um deles, o promotor relata que recebeu a denúncia de violação de direitos de uma mulher de 65 anos, que necessita realizar um procedimento cirúrgico, mas ela foi informada no ambulatório Araújo Lima da Rede Pública Estadual de Saúde que não haveria nem a previsão para a realização do seu procedimento. O promotor também apura em outro inquérito a denúncia de negligência em assistência médica prestada à pessoa idosa interna em unidade prisional mantida pelo estado do Amazonas. Desta vez, é um homem de 60 anos que informou que sofre por causa de negligência no recebimento dos medicamentos que necessita em uso contínuo por servidores do Centro de Detenção Provisória Masculino de Manaus. Em outro inquérito, o promotor apura dificuldades encontradas por uma pessoa idosa em realizar a avaliação médica na área de uroginecologia, por meio do Sistema Único de Saúde. Desta vez, é uma mulher de 63 anos e ela informou que está necessitando realizar a avaliação médica na área por meio do SUS. Ela relatou que foi encaminhada para o Hospital Getúlio Vargas, mas ainda aguarda o surgimento de uma vaga e informa que depende dessa avaliação médica para ser encaminhada para sua cirurgia. O Ministério Público também instaurou um inquérito para apurar dificuldades encontradas por pessoas idosas para realizar cirurgia de próstata. Em todos os casos, o promotor lembra que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis em seu pleno exercício e que é assegurado ao cidadão o acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde, visando aí um atendimento mais justo e eficaz. Observando também que nas situações de urgência e emergência, o atendimento se dará de forma incondicional em qualquer unidade do sistema. Ele acrescentou ainda que a lei obriga sim o poder público a dar absoluta prioridade à pessoa idosa. Nathalie Moraes para o 18 horas. Pois é, e nessa altura do campeonato é bom ressaltar sim o que tem escrito, o que escreveu aí o promotor, tá? Que em todos os casos, o promotor lembra que a saúde, vamos lá, é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, visando a um atendimento mais justo e eficaz. E acrescenta que a lei obriga, sim, o poder público a dar absoluta prioridade à pessoa idosa. 18 horas. Acabamos de falar dos idosos, agora vamos falar das crianças. Mais uma criança cardiopata morre aqui no Amazonas. Agora já são 30 o número de vítimas no estado. Fila de espera por cirurgia infantil tem mais de 200. As famílias de pacientes do Hospital Francisca Mendes fizeram um protesto contra a falta de estrutura. A Odinei Araújo tem mais informações agora. O pequeno Ícaro Davi, de 3 meses, nasceu com problemas cardíacos severos. Ontem, o bebê entrou para a triste estatística de mortes de crianças cardíacas do Amazonas à espera por cirurgia no Hospital Francisca Mendes. Com o falecimento de Ícaro, sobe para 30 o número de crianças com doença no coração que morreram no Amazonas este ano, enquanto aguardavam na fila por uma cirurgia. A criança deveria ter sido operada na segunda-feira, mas foi retirada do centro cirúrgico mesmo já estando anestesiada por causa de problemas no equipamento. Conforme o próprio governo, o carrinho anestésico apresentou problema no momento da cirurgia. A operação foi remarcada para ontem, mas o bebê não resistiu, embora a cirurgia tenha sido realizada com sucesso, de acordo com os médicos. No início deste mês, a pequena Ayla Lemos, que esperou tanto por uma cirurgia, também não resistiu pós-operatório. O pai dela, Aldeci Lemos, fez do luto um momento de luta. É lamentável ter umas situações tão omissas como essa da minha filha, do fato que está acontecendo. Eu quero fazer um apelo como pai sofrido, angustiado, pedindo socorro para justiça e que possa ser ajudado essas crianças cardiopáticas junto com nós, que essa luta possa acabar. Mais de 200 crianças ainda aguardam por cirurgia no coração na fila do Hospital Francisca Mendes. Ontem, segundo o G1 Amazonas, familiares de pacientes da unidade de saúde fizeram manifestação em frente ao hospital contra a falta de equipamentos, remédios e cancelamento de cirurgias. Volto com vocês.
Pois é, e a solidariedade aqui das pessoas que nos escutam e nos acompanham pelo aplicativo Mano é grande, claro. As pessoas lembram do nome, que é a fila da morte. É uma triste situação. O Francisco fala também que é horrível. A Liliane, ela diz que isso é de partir o coração, ainda mais sabendo que não podemos fazer nada e quem pode ajudar, brinca com o dinheiro. Enfim, né? E uma licitação suspeita na maternidade Ana Braga foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado. O TCE constatou irregularidades no processo e determinou a imediata suspensão do pregão eletrônico para a contratação de patologia clínica para a maternidade estadual administrada pela Secretaria de Saúde, com base numa representação da empresa Labmaster Serviços Laboratoriais Limitada. A maternidade foi alvo de denúncias que viraram notícia nacional nesta semana. Os pacientes reclamaram da precariedade da estrutura da unidade e a falta de técnicos de enfermagem que não estão indo trabalhar por não receberem seus salários há meses. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e ainda nesta edição você confere com quantas assinaturas está a petição online pedindo apoio dos deputados estaduais para o impeachment do governador Wilson Lima. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 15 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7 aí na sintonia certa, né? Vamos começar aí já a primeira playlist de hoje aqui em 100,7 no 18 horas. A turnê do músico britânico Ed Sheeran foi a mais rentável em 2019. Olha aí, né? Bom para ele. Segundo dados divulgados pela revista americana Billboard, ao todo foram 54 shows pelo mundo, com mais aí de 2,5 milhões de ingressos vendidos e um rendimento total de mais de 223 milhões, não é de reais, não, é de cruzeiros, dólares. Cruzeiros é ótimo. Cruzeiro foi forte, hein? Esse você recebe. Em cruzeiros? Eu topo qualquer parada hoje, tá? Eu tô vendo que o negócio é cruzeiro mesmo. Bom, em agosto deste ano, a Billboard elegeu a turnê do álbum Divide de 2017, também do Ed Sheeran, como o mais rentável de todos os tempos, com rendimento total de 776 milhões de dólares. Pois é, mas vamos lembrar aí que o recorde anterior era da The 360 Tour do U2, que rendeu 736 milhões de dólares, isso em 2011, com 110 shows em estádios pelo mundo. Mas vamos ouvir agora a parceria de Ed Sheeran e Justin Bieber, I Don't Care. Playlist 18 horas. 6h20, Ed Sheeran e Justin Bieber em 100,7, I Don't Care, a primeira da playlist de hoje, aqui no 18 horas. Vamos saber como está o tempo, a temperatura, a previsão do tempo, né? Para Manaus e região com Karine Leal. Previsão do tempo. Bom, e para quem gosta de chuva, a previsão do clima-tempo é que a chuva continue aí essa noite e madrugada. A mínima pode chegar a 23 graus. E olha que fresquinho, hein? A máxima não passa de 30 graus. E para amanhã, um pouquinho mais quente, tá? A máxima pode chegar a 32 graus, a mínima 24 graus. E amanhã, né, será assim, de sol e aumento de nuvens durante a manhã. Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. 18 horas. Também 6h21, agora o trânsito, né? Com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Vamos conferir o trânsito nesse momento na avenida... Na região da rotatória do Coroado, o trânsito tem fluxo bastante complicado no momento. Quem segue da Avenida Rodrigo Otávio para a Avenida Cosme Ferreira, no sentido bairro, pega um fluxo bom no momento. Já o sentido centro da Cosme Ferreira, seguindo para Efigênio e André Araújo, tem fluxo bastante tenso, hein? É melhor evitar nesse ponto. Os dois sentidos da André Araújo, também próximo da rotatória do Coroado, tem fluxo bastante ruim. E quem segue na Avenida Efigênio Salles, no sentido centro, pega um trânsito um pouco melhorzinho após a rotatória. 18 horas. Agora vamos saber como será a tramitação do pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida, que foi apresentado ontem na Assembleia Legislativa pelos deputados de oposição.
E esse pedido de impeachment apresentado ontem contra o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida só deve começar a andar na Assembleia lá para depois do dia 4 de fevereiro, que é quando termina o recesso parlamentar dos deputados. Esse documento ainda vai passar pela mesa diretora e é lá que o presidente da casa, deputado Josué Neto, decide encaminhar para a CCJ, como explicou o presidente da comissão, o deputado delegado Péricles. Na verdade, está com o presidente que ele sim que vai admitir ou não a continuidade do pedido e, sendo admitido, ele nomeia uma comissão especial que vai fazer toda a análise desse referido pedido. Além do deputado Péricles, que é da base aliada ao governador, a CCJ tem como vice-presidente o deputado Belarmino Lins, que chegou a declarar em plenário que sempre será um parlamentar governista. A comissão tem como membro o deputado Serafim Correia, que atualmente tem se colocado como independente, mas disse que só vai se manifestar sobre o caso na votação do pedido, na comissão. Também é membro da CCJ o autor do pedido de impeachment, o deputado Wilker Barreto, e a líder do governo na Assembleia, deputada Joana Dark. Entre os suplentes da comissão estão 3 deputados que também pertencem à base governista. São eles Fausto Júnior, Cabo Maciel e Felipe Souza. Mesmo com vários parlamentares de situação na Assembleia, a oposição vê com otimismo a tramitação do impeachment e dão como certo que nas primeiras semanas de fevereiro, o deputado Josué Neto vai encaminhar o pedido para a CCJ. Volto com vocês. E os deputados estaduais Wilker Barreto, do Podemos, e Dermilson Chagas, progressistas, foram informados nesta quinta-feira por uma fonte anônima que poderão sofrer retaliação por parte da alta cúpula e que precisam tomar cuidado com os familiares e assessores. A denúncia ocorre um dia depois de ingressarem com um pedido de impeachment na Assembleia Legislativa do Amazonas contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, e do vice Carlos Almeida. Vamos conferir o que falaram, os 2 deputados a respeito desse assunto. Meus amigos, nesta quinta-feira, agora à tarde, são exatamente 16 horas e 30 minutos. Está aqui eu, Dermilson, estamos aqui na liderança da minoria. E a gente vem aqui fazer um alerta principalmente ao governador e ao vice. Nós temos fontes que nos relatam e nós temos dentro disso prerrogativa constitucional de preservar a fonte, mas nós estamos aqui mandando esse recado para o governador e para o vice, que se acontecer alguma coisa comigo, o Dermilson, nossos familiares e assessores, tem nome e CPF. Isso partirá do governo Dermilson, que não tem escrúpulo. Nós estamos amanhã às 10 horas, novamente reunião com a Procuradora-Geral de Justiça, doutora Leda Mara, pedindo celeridade na questão dos grampos, certo? Isso, obviamente, não é que nós não estamos com medo, nós estamos com mais medo dos nossos assessores e familiares, porque a gente sabe o que esse governo é capaz, né, Milson? Já não é de hoje que eu venho denunciando a perseguição que o governo vem fazendo à minha família, à minha pessoa. E agora está mais latente, mais presente, com mais força. E só quero aqui alertar a população que se alguma coisa acontecer, vem lá da compensa, do espírito maldoso, de uma pessoa perseguidora, de uma pessoa gananciosa pelo poder, de uma pessoa que está com medo de sair do cargo que o povo vai arrancar. Não tenho medo, não vou me acovardar, não vou me omitir, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, mas não vou correr de você que está lá na compensa, entrincheirado, com seu carro blindado e com a sua Secretaria de Segurança Pública na tiracolo. Não vou fugir disso. O importante, Dermilson, é que as informações que nós temos é que o aparato da inteligência está todo a favor do governo para vasculhar a vida dos nossos familiares, da minha família, da família do Wilker, nossos assessores. Só alertar a população que covardia tem nome, tem endereço e nós sabemos onde mora. Você já sabe, está sabendo.
Bom, agora são 6 horas e 27 minutos em Manaus. Você está na Mix FM 100,7, o programa 18 horas. E agora nós vamos conferir os comentários da nossa colunista Nafisi Bakri Balós sobre a política do nosso estado. Boa noite aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM. E faltando menos de uma semana para o Natal, o caos social permanece em meu estado, o Amazonas, sem indicação de solução para a crise na gestão da saúde, da educação e da segurança. Não bastou a constatação dessa situação caótica em rede nacional e ainda assim o senhor Lima nega o caos em sua gestão e chega ao cúmulo de tentar responsabilizar médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e até maqueiros pela ausência de assistência ao cidadão. É que o senhor Lima só se reconhece como gestor responsável quando a tarefa é autorizar dispensa de licitação, liberar pagamentos a quem quiser e viajar pelo Brasil e pelo mundo às nossas expensas. Mas diante da necessidade de equipar unidade de saúde com remédios, com estrutura física e humana para salvar vidas, ele nem sabe por onde começar. Como também não soube usar o critério da impessoalidade na educação, onde sacrificou os professores e servidores, retirando-lhes o básico da sobrevivência por pura implicância. E foi por essas e outras ações danosas e omissivas que os deputados Dermilson Chagas e Wilker Barreto apresentaram e protocolaram ontem na Assembleia Legislativa a denúncia por crime de responsabilidade em desfavor do governador do Amazonas, senhor Wilson Lima. Mas o que surpreendeu mesmo foi a postura do presidente deputado Josué Neto, que não fez a leitura da denúncia no plenário, não fez a leitura do ato de criação de comissão especial para analisar a denúncia, nem tampouco pediu aos líderes que indicassem os integrantes da comissão especial. Ou seja, nada foi feito e Josué Neto pecou pela omissão e a Assembleia entrou em recesso sem que os passos iniciais do processo de impeachment tivessem sido adotados. É como se apenas 2 parlamentares estivessem percebendo o caos social. É como se os demais deputados da dita base do governo tivessem feito um pacto de silêncio omissivo e passivo, se associando e apoiando os grotescos atos de gestão do senhor Lima. Pois bem, então é hora da sociedade falar e neste momento falar com o jovem presidente Josué Neto e lhe dizer que é hora de honrar a memória de seu avô, honrar a trajetória de seu pai e fazer história em defesa de nossa sociedade e especialmente de nossas crianças. E falem através das redes sociais para que Josué Neto e os demais deputados saibam compreender nossa dor, mas acima de tudo possam conhecer nossa força, a força popular. Nafisi Bakri Balós, de Brasília para o 18 horas. Meu boa noite e até terça-feira. O assunto impeachment do governador Wilson Lima está ganhando força na internet. A petição de apoio ao afastamento do governador está ganhando mais adeptos, não é? Vamos agora aos detalhes na reportagem de Azaf Augusto. Em 24 horas no ar, o site change.org já conta com mais de 17.500 assinaturas, cobrando dos deputados estaduais apoio para o impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida. O pedido de afastamento foi apresentado ontem na Assembleia Legislativa pelos deputados de oposição Wilker Barreto e Dermilson Chagas. Nós temos hospitais em colapso, nós temos vidas sendo perdidas e nós temos claramente exemplos e mais exemplos de dinheiro aplicado de forma equivocada. O mais grave é a saúde pública, onde os remédios que ele compra não aparecem, onde a assistência que deveria ser dada para a mão de obra não consegue dar porque ele tem nem o vale transporte. Os acordos que foram feitos na Secretaria de Saúde, na Assembleia Legislativa, no Ministério Público, eles não cumprem a decisão judicial. Tinha uma menina com uma decisão judicial, uma cardiopata que morreu, eles não cumprem nada. O pedido foi formalizado ontem, mas o documento só vai andar depois do recesso parlamentar, que termina em fevereiro de 2020. Volto com vocês. Vamos lá então, olha, desde que a gente fechou a matéria, a petição pelo impeachment do governador Wilson Lima já recebeu mais assinaturas. Vamos ver agora aqui quanto é que tá. 18.150 pessoas já assinaram
Isso pode chegar até 25 mil. E não esqueça que você pode também achar, né, o link desse material aqui no nosso site, ok? 18horas.com.br. Isso. 6h32. 18 horas. Olha só, uma boa notícia, né? Bom, né? O Brasil criou 99.232 vagas de emprego com carteira assinada em novembro. Esse é o 8º resultado positivo seguido, né? O resultado é o saldo, ou seja, a diferença entre contratações e demissões. E a economia do Amazonas criou 1.589 novas vagas de emprego em novembro. No acumulado do ano, o país registrou a criação de 948.344 vagas com carteira. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados hoje pelo Ministério da Economia. Carlão, agora 6h34. Seguimos aí para a segunda do playlist, vambora? Pode ser, agora são 6h34, a gente tem a segunda aqui já na agulha, né? Que é o Harry Styles, né? Que lançou o seu segundo álbum solo na carreira dele, que é Fine Line, né? Uma grande música, inclusive. O cantor aposta em uma sonoridade mais eclética nesse trabalho, trazendo diversas influências para, né, enriquecer mais o seu trabalho. Para quem não conhece, o Harry Styles contou que se sentiu mais livre nesse novo trabalho e afirma que embarcou num álbum novo com liberdade que não tinha, ou que não se permitia ter, né? Essa que é a verdade. A última vez estava num subconsciente temeroso, né, de fazer músicas divertidas vindo de uma boy band. E agora você vai ver o que ele tá, que ele não tá pra brincadeira. Exato, e deu um super resultado, né, Cid? O primeiro single do álbum Light Up é uma demonstração de como Harry conseguiu e ele seguiu aí a vontade de fazer canções mais leves e deu super certo, né? E essa música que vamos ouvir agora, Harry Styles, Lights Up. Playlist 18 horas. Muito bem, Harry Styles em 100,7, Lights Up, a segunda, né, da playlist de hoje. Vamos saber agora, hein? Vamos direto com o Rodrigo Soares com os detalhes do trânsito em Manaus. Trânsito. Vamos lá, gente, seguindo mais uma vez com o trânsito na rua 27, lá na Cidade Nova, junto à Avenida Timbiras. O trânsito tem fluxo intenso. Mas seguindo na Avenida Timbiras para a rua Barão do Rio Branco, no Parque das Laranjeiras, o trânsito tem fluxo moderado. E quem segue na Timbiras, na região da Cidade Nova, para a Avenida Nonutas, o trânsito também tem fluxo moderado e pontos bons no momento. Volto com vocês. 18 horas. Muito bem, vamos continuar, né, falando que é um assunto que tem muito o que ser falado ainda, né, que é a situação da saúde no estado do Amazonas, que passa, infelizmente, por uma crise e muito grave. São várias denúncias, intervenções dos órgãos de controle e até ameaças de greves. Pois é, e sobre esse assunto, vamos conversar agora com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Mix, ao programa 18 horas. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix, é um prazer estar aqui mais uma vez. Pois então, o Sindicato dos Médicos do Amazonas, eles afirmam aí que não faltam médicos nas maternidades e vai ingressar representação contra o governo. A nota do sindicato diz que o governo ataca diretamente os profissionais médicos e todos os trabalhadores da área da saúde e que as unidades de saúde, abre aspas, viveram um caos jamais registrado decorrente da ausência de enfermeiros e técnicos de enfermagem, fecha aspas. Então, presidente, como é que está essa situação? É realmente assim como a gente está falando? É exatamente isso, não tenha dúvida, né? E essa nossa nota, ela aconteceu exatamente por conta da matéria que saiu no último domingo, se eu não me engano, domingo não, na semana passada, na Rede Globo, né, no Jornal Nacional. E foi uma nota, num determinado momento, se coloca essa situação de que faltavam os médicos na maternidade, né? Na verdade, não faltam médicos, os médicos estão indo trabalhar normalmente, apesar também do atraso salarial.
O que falta é condições adequadas de trabalho, né? Muitas vezes o atendimento fica prejudicado porque existe às vezes 30, 40 pessoas numa sala onde tinha que ter 10, né? Você não tem privacidade, você às vezes não tem uma maca adequada para examinar o paciente. Então, acho que foi um equívoco da reportagem ou uma informação tendenciosa dada pelo governo. Enfim, não sei exatamente o que houve e a gente resolveu colocar essa nota, né? E no mais é preciso dizer que o pacote de maldades do governo Wilson Lima aumenta a cada dia, né? Não bastasse o congelamento dos salários, não bastasse a questão do aumento da Previdência, sem nenhuma discussão com os trabalhadores, né? Agora uma mudança no calendário de pagamento, né? Isso dos estatutários e dos terceirizados, a situação continua cada vez mais grave. E aqui eu quero prestar solidariedade a todos os técnicos de enfermagem. Realmente, trabalhar sem receber 5, 6 meses, como existe essa situação para alguns, é impossível. E o governador, eu não sei nem como classificar o posicionamento dele, querendo colocar a culpa nesses trabalhadores por não estarem trabalhando sem receber o salário, sem ter condição até de pagar a passagem para ir trabalhar. Doutor Mário, eu queria voltar novamente à nota, que mesmo diante da própria responsabilidade, diz, né, o governo insiste em criminalizar os profissionais que sofrem com a falta dos seus proventos. Como é que está essa situação no dia a dia lá nas unidades de saúde? Olha, eu hoje de manhã dei plantão, a gente vê que todos os setores dos hospitais públicos estão esvaziados dos funcionários, que a massa de trabalhadores das unidades de saúde são os técnicos de enfermagem. Depois um número importante de enfermeiros, enfermeiras e médicos, né? Os maqueiros, técnicos de laboratório são um número menor, né? Mas a grande massa, quem faz realmente a saúde funcionar, e aqui não estou fazendo média com os técnicos de enfermagem, é a verdade, né? São eles. Então, a gente vê tudo esvaziado, o próprio refeitório, né? Porque as pessoas não estão indo trabalhar. Eu não sei como as coisas estão acontecendo, ou melhor, eu sei, né? Muitas coisas que deveriam ser feitas, medicação na hora e, enfim, todas as providências para os pacientes não estão sendo tomadas, né? E com isso, com certeza, vidas ou complicações estão acontecendo. Muito bem, tem uma situação aí que é o seguinte: o CIMEAN vai estudar medidas e ingressará uma representação contra o governo junto ao Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal e também na Assembleia Legislativa, denunciando aí todas as perdas que os trabalhadores vão ter com as medidas, né, do governo. O senhor já pode adiantar algumas destas perdas e essas medidas? Como eu disse inicialmente, primeira perda é o congelamento, né, de todas as reposições salariais dos próximos 2 anos, que é lá a medida provisória que eu esqueci o nome, né? A segunda é esse aumento da Previdência de 11% para 14%. E agora a proposta, ou já existe um calendário, não sei se é um fake news, mas já existe um calendário colocando o pagamento para 15, 30 dias para mais do que eram as datas previstas, né? Para 2020. Portanto, o trabalhador vai ter problema de saldar suas dívidas, ele vai pagar juros, né? Ou seja, vai se somar a esse aumento do desconto da Previdência e mais a falta de reposição, ainda essa questão da data do pagamento. É simplesmente absurdo. E eu quero fazer aqui um apelo aos órgãos de controle que realmente vejam o que está acontecendo na saúde e essa pacote de maldade que a gente chama do governo Wilson Lima. É absurdo, a gente não vê uma reação maior, né? Quero parabenizar aqui o juiz que determinou que essa mudança no Francisca Mendes, eu não guardei o nome do juiz, não acontecesse dessa maneira que está sendo feito, irresponsável, não foi feito nenhum planejamento e tudo na Secretaria de Saúde do Estado, tudo na saúde do governo do Amazonas, nessa gestão, está sendo feito assim, de forma atabalhoada, sem nenhum planejamento, sem nenhuma consulta aos trabalhadores, sem nenhuma diretiva técnica. Bom, aqui pelo aplicativo
aplicativo Humano, a Anne Silva fala que nós, né, falando pelos técnicos, pelos enfermeiros, técnicos de enfermagem, nós dobramos em 1.000 para atender todos os pacientes. Muitas vezes são mais de 30 pacientes nas macas, nos corredores dos hospitais, para o enfermeiro atender. Essa situação existe mesmo de ter atendimento nas macas, nos corredores dos hospitais? Todos os dias, e talvez 90% das unidades de saúde do estado vivenciam essa situação em todas elas, todos os dias, de segunda a segunda-feira. Bom, e quais são hoje as principais consequências médicas para os pacientes por causa dessa situação da saúde aqui no estado? Olha, as consequências são as mais diversas, né? Quando a gente fala que existem locais que era para ter 10 macas ou 10 pacientes ali acomodados, né? E o normal é você ver 20, 30, 40, você está ali expondo aqueles pacientes à infecção cruzada. Um paciente que está no leito 1, ele está perto do leito 2 e esse leito 1 tem uma infecção respiratória, ele está transmitindo essa infecção para o paciente do leito 2. Daqui a 1, 2, 3 dias, aquele paciente vai ter que estar tomando antibióticos fortíssimos, caríssimos, e vai ter uma pneumonia, vai ter uma complicação da sua cirurgia ou da sua outra patologia que ele estava internado lá, vem a óbito e ninguém faz essa correlação que ele esteve exposto ali a uma infecção hospitalar, tá entendendo? Fora isso, a própria dificuldade que os profissionais de saúde têm de dar o atendimento adequado. Tem muitos locais em que você nem consegue caminhar entre as macas. Fica impossível de você chegar ao paciente. Se o paciente tiver uma parada cardíaca, você dentro de um ambiente desse, você não consegue reanimá-lo. Ele vai morrer, e isso tem acontecido. Eu quero fazer aqui um apelo aos meus colegas que passem a lançar no livro de ocorrência, que façam um boletim de ocorrência eletrônico, que comuniquem ao sindicato essas situações, ou de óbito, ou de complicação, para que a gente tome as providências junto às autoridades competentes. Nós não vamos nos calar. A situação está se agravando, está chegando o Natal, o Ano Novo, a falta dos técnicos de enfermagem vai levar a consequências gravíssimas. Eu já disse isso de outras vezes e parece que o governo não acredita. Está pagando para ver. Presidente, o senhor tem informação de que essa situação aqui na capital está desse jeito? O senhor tem informação do interior, como é que tá? Bom, as informações do interior sempre chegam pra gente de forma muito atrasada, né? Mas eu sempre digo que tudo que tá ruim na capital, no interior deve estar em dobro, né? Por tudo que a gente sabe. Lá tem falta mesmo de profissionais, não é o caso da capital. Lá tem falta de insumos muito mais do que aqui. A estrutura das unidades de saúde são péssimas, normalmente são todas inoperantes, entendeu? Então, enfim, é lamentável que a gente presencia no nosso estado, que se está dando muita mídia para o Rio de Janeiro. Eu acredito que a nossa situação aqui é muito pior do que a do Rio de Janeiro. Muito bem, e o senhor acha que o governo, atualmente, ele tem condições de tomar essas medidas aí para minimizar essa situação, tanto aqui na capital quanto no interior? E existe ameaça de haver ainda mais problemas no atendimento nas festas de fim de ano, no Natal e no Ano Novo, Essa né? é uma preocupação nossa. Que agrava mais ainda, né? Será se o governo consegue minimizar, pelo menos, se preocupar um pouco mais agora, nesse momento? Olha, tudo é uma questão de vontade política, né? Mas acho que esse governo não tem vontade nem tem competência para tal. Esse é um fato gritante, né? E a situação é muito mais grave do que a gente está discutindo aqui. Faltam medicamentos básicos, faltam fios de sutura, faltam manutenção de equipamentos, entendeu? O governo devia ter coragem em decretar um estado de calamidade, pedir intervenção, ajuda do Ministério da Saúde. Hoje eu recebi uma notícia do presidente da Associação Médica Brasileira, Dr. Lincoln, que está sendo liberado o dinheiro do Ministério da Saúde para vários estados, dentre eles o Amazonas. 25 milhões. É pouco, mas é um dinheiro. E eu não vi nenhuma autoridade do governo dizer que está recebendo esse dinheiro. E era exatamente essa pergunta que eu ia fazer agora. Estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana. Quais seriam as atitudes para solucionar ou amenizar essa situação? Uma força-tarefa, um gabinete de crises? Qual seria uma ação que pudesse resolver? Ainda hoje, no plantão de manhã, eu falei isso, que era uma das coisas que deve constar desse documento, que inicialmente vai ser um documento administrativo, mas
mas já pedindo uma ação, vamos dizer, política da Assembleia Legislativa, judicial, do Ministério Público, etc., para que realmente se monte um gabinete de crise em que os representantes do trabalhador possam ajudar, dar informações do que precisa ser feito, porque realmente a situação é grave. Eu acho que o governo precisa ter essa consciência, ter coragem e humildade de admitir que perdeu o controle da situação, conversar com o ministro Mandetta da Saúde para que veja o que se pode fazer em uma situação emergencial, porque vão se perder vidas, já estão se perdendo, eu não tenho dúvida. Eu pedi um levantamento de todas as comissões de óbito, de todas as unidades de saúde do Estado, estou aguardando, disseram que iam me dar, para que a gente possa ter um detalhamento das mortes que houveram em várias unidades nos últimos meses, que eu tenho certeza que muitas delas estão relacionadas sim à falta de condição de trabalho, de assistência adequada à população do Amazonas. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 horas. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana. Suas considerações finais. Bom, eu queria dizer que nós, trabalhadores da saúde, de uma forma geral, todos estão empenhados em dar o seu melhor. Não há dúvida disso. Os técnicos de enfermagem vivem uma situação muito mais grave que todos os outros, porque é um grupo importantíssimo dentro dessa situação do atendimento de saúde e estão, em média, 4 até 6 meses sem receber. E eles têm, em média, uma só relação de trabalho com o Estado, né? E tem um salário muito menor do que o nosso. Então, eles não têm condição de manter mais essa situação. É preciso que se dê o pagamento desses profissionais para que eles possam ter condição de se deslocar, se alimentar, pagar os seus compromissos e poder ter a cabeça fria, inclusive, de fazer um trabalho importantíssimo, que é o dia a dia, 12, 24 horas olhando o paciente, fazendo medicação, medindo temperatura, pressão, enfim, dando assistência aos nossos pacientes da rede pública do Estado do Amazonas. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no 18 horas. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, 6h51 em Manaus. 18 horas. Olha essa, hein? Camila Cabello publicou ontem uma carta nas redes sociais fazendo um pedido de desculpas. Ela pediu desculpas devido a comentários racistas que ela fez quando era adolescente, né? No título do texto, a cantora escreveu: "Eu peço desculpas do fundo do meu coração." A Camila disse ainda que não era educada corretamente, era ignorante. E quando ficou sabendo aí, ficou a par da história do peso, do verdadeiro significado por trás dessa linguagem horrível e dolorosa, ela ficou profundamente envergonhada de tê-lo usado. Pois é, os comentários feitos na conta de Tumblr da Camila ressurgiram aí na internet recentemente e a estrela pop escreveu sobre o assunto, lamentando o comportamento dela quando era mais jovem, enfim, né? Mas que bom que ela se arrepende, que ela cresceu, teve maturidade suficiente para perceber, olha, desculpa, gente, falei muita besteira. Tem que ter muita maturidade para reconhecer o erro, hein? Bom, vamos lá, vamos conferir então a parceria de Shawn Mendes e Camila Cabello, Senhorita. Playlist 18 horas. 6h55, muito boa noite pra você em 100,7. Camila Cabello e Shawn Mendes, a música Senhorita. Foi na terceira de hoje, aqui no 18 horas. Karime Leão, já estamos aí nos finalmente, né? Isso mesmo, Carlão. Já estamos nos finalmente. Vamos, Emi Luciano. Vamos lá, quem vai pro cinema é a Tatiane Borges e o Guilherme dos Santos. Amanhã tem mais. Parabéns, muito obrigada pela participação de vocês aí pelo aplicativo Mano. Agora 6 horas e 56 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, nosso programa hoje voltou a informar sobre os problemas na saúde do Amazonas. É claro que gostaríamos de poder informar e até elogiar sinceramente ações para melhorar o atendimento na saúde. Mas infelizmente os fatos até agora não nos permitem. Todos os dias há notícias novas sobre os problemas que só se agravam. E nós não podemos nem devemos deixar de noticiar os fatos. Hoje, informamos que a Justiça Federal mandou o governo encerrar imediatamente o contrato da Unisol no Hospital Francisca Mendes e garantir o atendimento aos pacientes cardiopatas. A ação cita claramente os gastos do governo com viagens e diárias.
Cita o aumento na arrecadação do Estado, que já passa de 2 bilhões de reais. Também informamos que o Sindicato dos Médicos protestou contra o governo. O sindicato afirma que, escutem bem, as unidades de saúde viveram um caos jamais registrado. Informamos também que é crescente o descontentamento da população com o governo nas redes sociais. Mas mantemos a esperança. Afinal, a esperança é a última que morre. E nós esperamos que ela sempre se renove. 18 horas. Tudo bem, 6h57, Cid Soares, o que você... Eu vou aproveitar para mandar um abraço pro historiador musical Marco Antônio Ribeiro, nosso amigo. Tá sempre na escuta aí do programa. Ao Gilson Nascimento. Ney Amazonas, essa turma toda, né? Aquele abraço forte para vocês. Fera. Oi, Karime Leão. Oi, já encerrando, já nos finalmente. Daqui a pouco, 8 horas, tem Responde e Ganha, hein? Ao vivo no aplicativo móvel. 250 mil, é? Sérgio hoje Barto. É pra ganhar vida. Boa noite. Tudo bem, Sérgio Barto? Boa noite, tudo bem. Amanhã estaremos aqui novamente, né? Um beijo, gente. Até amanhã. Um beijo. Continue bem, continue em 100,7, continue conosco aqui. O melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo. Você ouviu? 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.